Bem-vindos a mais uma aula do canal Exata. Professor Rafael aqui com vocês. Nessa aula a gente vai fazer um exercício. Nós vamos completar uma tabela de frequências separada por classes de intervalos, ok? Lembra daquela primeira tabela que eu passei para vocês lá na primeira aula? Pois é, nessa aula a gente vai pegar a coluna das idades para poder completar essa tabela. Vamos lá, pessoal? Eu vou colocar aqui para vocês no quadro, ó, a coluna das idades, ok? Observe que nós temos 20 idades. A primeira coisa que a gente tem que ter é a quantidade de variáveis que a gente está estudando aqui. Nesse caso, nós temos 20 idades. Estou colocando aqui para vocês também no quadro a tabela, certo? Eu vou fazer com vocês na lousa. Vocês estão vendo que tem um monte de interrogação nas lacunas, né, que a gente vai preencher, ok? Então vamos lá completar a nossa tabela de frequências. Vocês vão perceber que essa tabela ela está dividida por classes de intervalos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 classes de intervalo. Daí você me pergunta assim, professor, como que eu distribuo as variáveis, a quantidade de variáveis nessa classe de intervalo? Qual que é o menor valor para a idade que tem na tabela? Dá uma olhadinha lá na tabela, você vai perceber que o menor valor para a idade é de 19 anos. Ok? E o maior valor para a idade é de 48 anos. Lembrando que esse símbolo aqui, o que ele indica? Ele indica que um número à esquerda pertence ao intervalo e o número à direita não pertence ao intervalo. Então, se o maior valor para a idade que consta na tabela é 48 anos, a gente vai fechar aqui, ó, o intervalo com 49 anos. Ou seja, idades que vão de 19 anos até idades menores que 49 anos, ok? Então aqui nós temos uma amplitude de 30. 49 menos 19, nós temos uma amplitude de 30 para distribuir em 5 classes aqui de intervalos, tá bom? Então, se nós temos 30 para dividir em 5 classes, é sinal que cada classe terá quanto? Terá um intervalo de 6, tá bom? Primeiro, 19. 19, no intervalo de 6 eu vou até o 25, ok? 25, no próximo aqui, ó. 25, no intervalo de 6, eu vou até o 31. No próximo, 31. No intervalo de 6, eu vou até o 37. Tá bom? Mais um, 37. No intervalo de 6, eu vou até o 43. Tá bom? Fácil, né, gente? E o último, 43. No intervalo de 6, eu venho até o 49. Então aí a gente fecha a primeira coluna. Vocês vão perceber que a segunda coluna é ainda mais fácil que a primeira. Na segunda coluna a gente vai completar com as frequências absolutas das variáveis, ok? Por exemplo, vamos fazer a contagem lá na coluna das idades. Frequência absoluta das idades que vão de 19 anos a menores que 25, nós temos quanto? 4 idades, ok? Contando lá na coluna, idades que vão de 25 anos até menores que 31, nós temos quantas idades lá? Contando, nós temos 7 idades. Professor, mas não precisava nem contar, óbvio. Por quê? Porque se nós temos aqui, ó, 7 por 20, que indica a frequência relativa, o que é a frequência relativa? Nós vimos isso na aula passada, é a frequência absoluta dividida pelo total. Então aqui já nos indicou qual que é a frequência absoluta, ok?
Vamos para o próximo aqui, ó. Quantas idades nós temos de 31 anos a menores que 37? Observando na tabela e fazendo a contagem, vocês vão perceber que nós temos 4. 4 pessoas têm idades de 31 anos e menores que 37, tá bom? Próxima aqui, ó, próxima linha. Quantas pessoas têm idade de 37 a menores que 43 anos? Observando a tabela, vocês vão perceber que 3 pessoas. Certo, pessoal? É bem fácil isso, né? E por último, quantas pessoas têm idades de 43 a menores que 49 anos? Fazendo a contagem, nós vamos perceber que nós temos 2. Lembrando que o total das frequências absolutas tem que ser quanto? 4. Com 7, 11. Com 4, 15. Com 3, 18. Fechou? Um total de 20 aqui. Certo, pessoal? Próxima coluna da tabela, que também é bem simples. A gente vai indicar o que? As frequências relativas. O que é a frequência relativa? É a frequência absoluta dividido pelo total. Vamos lá? Se nós temos um total de 20, certo? Lembrando aqui, ó, o total é 20. Então, nós temos aqui um total de 20. Frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo total. Ok? Simplificando, só que nós temos o quê? Um quinto, que corresponde a 0,2. Certinho? O próximo aqui, ó. Frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo total. Nós já fizemos aqui no primeiro, então nós temos o 0,2. Aqui está fácil. Próximo aqui, ó. Frequência relativa. 3 por 20. Se nós fizermos uma conta simples, a gente vai perceber que o 3 dividido por 20 corresponde a quanto aqui na tabela? 0,15. Certo, gente? Simples também, né? O último aqui, ó. 2 por 20, que corresponde a 1 sobre 10, que corresponde a 0,1. A última coluna é o fechamento, é mais fácil. Vamos transformar a frequência relativa em porcentagem agora. 0,2 vezes 100, 20%. 0,35 vezes 100, 35%. 0,2 vezes 100, 20%. 0,15 vezes 100, 15%. Óbvio que o total das porcentagens, da soma das porcentagens, tem que dar 100, ok? O total da soma das frequências relativas tem que dar 1. O total da soma das frequências absolutas tem que dar 20. Eu vou colocar para vocês aí agora a tabela completinha, certo? Chegamos ao final de mais uma aula do canal Exata Conteúdo Estatística. Obrigado por vocês terem assistido aí, pessoal. Se inscreve no canal, dá um like aí também, ok? Valeu, abraço.